Alô pessoal, para quem não conhece, meu nome é Lilo e hoje estou aqui para responder a mais das mensagens que recebi aqui nas mídias sociais. E esse é especial de um colega meu, que a gente estudou junto lá em São Carlos, a gente até morou junto na mesma república, boas épocas, bem legal mesmo esse tempo. E o contexto era sobre bolsonarismo. E ele mandou um vídeo, gente, bem interessante, que é esse vídeo aqui desse cara chamado Albert Steinberger. Ele se autotitula um filmmaker. Ele é um cara que faz reportagem para a DW Brasil, uma TV alemã, a BBC inglesa, que tem a representação aqui no Brasil também, a Globo News. Esse aqui é o link do vídeo dele, é justamente esse link aqui que a gente vai passar, tá? E nesse vídeo, para falar, olha o nome do vídeo, como o bolsonarismo mudou para sempre o Brasil. E essa conotação do mudou para sempre é uma conotação bem negativa mesmo, né? Nas palavras dele aqui mesmo, bolsonarismo é um movimento cultural e social, eu concordo isso aí. Existe um movimento cultural social e eu vou explicar o porquê. Esse movimento está crescendo muito, ele comenta aqui que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, que está crescendo por algum motivo, vou tentar explicar depois. Só que ele insinua, não, ele fala com todas as palavras, né? É um movimento cultural social que está levando o Brasil em uma direção mais extremista e mais autoritária. E por várias vezes ele fala movimentos de extrema direita antidemocrático. Então, esse movimento que está acontecendo, que está crescendo, ele intitulou de uma extrema direita e também intitulou de antidemocrático. Eu vou colocar aqui as justificativas que levaram ele a levar isso aí muito raso. Gente, é um vídeo que dá vontade de dar risada, mas vamos lá. A justificativa deles. Algumas justificativas dele, primeiro é essa aqui, tá? Vamos lá. Primeiro turno. Não são opiniões, são acusações. Ele está falando de que ministros bolsonaristas estavam questionando as pesquisas e não é questionando, acusações e teorias da conspiração. Gente, as pesquisas erraram em 25 pontos, não são 3, 4 pontos não. Teve gente que estava em terceiro lugar que foi parar em primeiro, e não foi agora, foi lá em 2018, quando a Dilma em Minas Gerais seria a senadora mais bem votada, ela foi a quarta. Ou o Pontes, que não estava marcando nada, ganhou. Ou o Tarcísio já estava perigando ficar em terceiro colocado, foi em primeiro. E isso foi um padrão no Brasil inteiro. Existe inclusive o que aconteceu com essas pesquisas, né? E ele insinua que só o fato de eu questionar é um movimento antidemocrático, um movimento extremista, quer dizer que eu tenho que aceitar calado os absurdos que estão acontecendo aí e eu não posso falar. E não é teoria da conspiração, aconteceu, 25 pontos de diferença, aconteceu. Não é acusação, é fato. Primeiro turno. Não são opiniões, são acusações e teorias da conspiração. A gente viu ministros bolsonaristas... Eu estava vendo aqui agora, foi porque esse ministro falou, olha, não responda mais pesquisa não. Eles estão enganando a gente, para que você vai responder? E isso é o extremismo. Não, porque eu não quero participar dessa farsa, né? Sei lá, tá estranho isso aí. Então, isso para mim não é extremismo. Isso aí para mim é uma insatisfação do que está acontecendo, do que aconteceu inclusive. E ele só falou isso após o primeiro turno, porque praticamente todas as pesquisas do primeiro turno deram erradas. Ele não falou de graça. Ele tem um motivo de ter falado isso, cara. Olha o que aconteceu no primeiro turno, tudo errado. Como é que a gente vai continuar respondendo? Isso é extremismo? Pelo amor de Deus, né? A segunda parte do vídeo dele é esse aqui, gente, olha. Alguns especialistas viram que o voto mais pragmático perdeu espaço e candidatos com uma agenda de valores conservadores muito fortes cresceram. A pesquisadora Isabela Calil vai além. Ela acredita que... E agora ele conclui que o absurdo foi, olha aqui, 17 ministros do Bolsonaro serem eleitos. Com 6 ministros, Pontes, Moro, Damares Alves. Com 6 ministros, Pontes, Moro, Damares Alves, Tereza Cristina, Pazuello e Marinho. De 17 ministros de Bolsonaro, 9 foram eleitos e 4 ainda podem se eleger. Eu tenho uma equipe, sério mesmo, eu tenho uma equipe
que foi reconhecida por uma parcela da população, foi votada e eleita. E não são pessoas qualquer. Moro, para muitos, é o herói nacional. Tereza Cristina, o maior nome do agronegócio aqui, a agropecuária do Brasil. Pontes, o astronauta brasileiro. Esse cara não deveria ser eleito, não? Qual o problema desse eleito? É o Boulos que deveria ser eleito? A Márcia Tiburi, Jean Willis que deveria ser eleito? A Gleice Hoffmann deveria ser eleito? Esses não podem? Qual é a régua? Por que um pode ser eleito e esses aqui não podem ser eleitos? E qual é a surpresa deles serem eleitos? Eles têm uma representatividade. E aí ele está querendo provar, justamente porque o bolsonarismo está crescendo. Não, sempre existiu. Gente, o Brasil é multicultural. Você tem um cara conservador e tem um cara liberal, desde a década de 70. Isso não é algo novo, não. Na década de 70, a brasileira já usava topless. O fio dental começou a ser usado aqui na década de 60 também. Olha como o brasileiro é liberal. Estava lá, feliz da vida. Aí você tinha um cara lá no campo, lá no interior, que, poxa, eu gosto da igreja, Jesus Cristo, Ave Maria, Nossa Senhora. A gente viveu sempre em conjunto. Só que em um determinado momento dessa história, começou o nós e eles. E não é só o nós e eles, é o nós e eles onde esse cara começou a puxar de um lado, começou a encurralar o outro lado, e esse cara, lei da física, ação-reação, de tanto puxar, começou a, não, vamos puxar de volta um pouquinho aqui, porque não está tanto certo. Aí a partir do momento que eu começo a puxar de volta, eu sou extrema, alguma coisa, antidemocrático, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, palhaçada esse vídeo. Aí, continuando, olha a justificativa que eles falam aqui, interessante essa justificativa. Usaram uma fórmula para se eleger e que é um processo de bolsonarização da política. E é verdade, a forma de se fazer política no Brasil mudou. Existe um termo em inglês chamado hot take, que na tradução seria algo como posições quentes ou controversas. Então, eu não acabei de falar que toda ação tem reação? Gente, olha o que aconteceu com a nossa sociedade de um tempo para cá, tá? Aqui você tem movimentos sociais queimando a bandeira. Até aí tudo bem, isso sempre aconteceu, o cara sai insatisfeito, tá bom. Vai lá, queima a bandeira, rasga, tudo bem. Não pode, é crime, mas não pode, né? Tá indo, mas puxa um pouquinho. Depois, arte com crianças. Arte nudez, um homem nu com crianças do lado. Também não pode, é crime, né? Eu, para ir para o cinema, tem até uma classificação etária lá, 16, 18 anos. Não posso entrar com uma criança de 10 anos lá dentro. Isso é crime. E por que eu não posso falar que isso é errado? Se esse cara pode fazer isso, e ter essas pessoas aqui atrás estão achando ok, eu tenho um direito, que não é controvérsia, eu tenho direito a chegar lá e falar, cara, isso aqui está errado, isso é crime. Eu não posso fazer uma criança explorar o corpo de um adulto em nome da arte. Isso é crime. Eu não posso ficar mudando conceitos que eu já existia, como, por exemplo, uma fada madrinha que realizava os desejos das crianças e mudar todo o estereótipo. Nada contra o trans, nada contra, mas existia um conceito prévio. Existia a história da Cinderela. É a mesma história de contada 100 anos atrás. Tirasse a história da Cinderela e criasse a história da Josefina, sei lá. Mas a Cinderela já foi contada, já está lá, já tá feita. Tem até a Dal de Branca de Neve, mas não é mais branca. Caramba, olha como é que... Não é coisa simples. A gente olha, não pode, isso aqui é absurdo, né? Aí, poxa, pai, quem é o teu melhor super-herói? É o Superman. Poxa, e o cara salvava o mundo, etc, etc. Tinha Lois Lane, apaixonado. Ele voltou no tempo por causa do Lois Lane. Pá! Criasse, então, outro super-herói. Não tenho nada contra o outro super-herói, mas por que mudar os existentes? Por que desconstruir o que já existe? E eu não posso reclamar, esse cara está empurrando, eu não posso reclamar, né? Aí chega um belo dia, tá, Jesus Cristo bem gay. Eu vou ser bem sincero, eu assisti esse programa, achei engraçado pra caramba, gostei, mas tem pessoas que não gostam. Você tá puxando uma corda demais. Vamos respeitar um pouquinho, né? Mas eu sou na opinião que comédia é comédia, tá? Tá lá no YouTube, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, tudo bem. Mas
pegar o crucifixo, fazer isso no meio da rua, pública, em plena luz do dia, isso é crime. Se o cara quiser fazer isso dentro de uma sala fechada, num ambiente controlado, sei lá, quem quiser comprar esse ingresso ou quiser assistir, vai lá e assiste. Acho que liberdade é liberdade, mas se ele faz isso em ambiente público e esse cara não vai ser preso, porque eu imagino o seguinte, se eu sair aqui pelado na rua, se eu tirar a roupa, primeiro ninguém merece me ver pelado, né? Brincadeiras à parte, mas eu vou ser preso. Por que esse cara não foi preso, né? Porque essas duas meninas, que eu sou, né, a questão do movimento LGBT, perfeito, eu acho que se elas estão achando que estão sem direitos, que elas estão sentindo algum tipo de preconceito, elas têm que ir lá e falar, olha, nós temos esse direito, olha aqui minha camisa LGBT. Brincadeira, gente, é porque tem uma pessoa que não conhece Pink Floyd e falaram que eu estava no movimento. Não é bem isso, eu suporto, eu dou suporte a todo o movimento, né? Todo mundo tem direito de se expressar. Essas meninas têm o direito de se expressar, mas qual é o problema delas chegarem lá na porta da igreja com uma cartilha, olha, nós somos a comunidade LGBT, nós temos direito a formar família, nós temos direito nós temos direito a constituir união civil, nós temos direito aos mesmos salários, mesmos empregos, mesmas oportunidades. Isso é perfeito, eu estou 100% de apoio. Não tem problema nenhum. Mas por que elas têm que ficar peladas em um ambiente público, colocar um crucifixo na frente da igreja? Quem está fazendo o hot take aqui? Quem está querendo causar? Esse cara que está quietinho no canto dele, ou essas duas meninas que ficam peladas usando crucifixo dentro de uma cruz na frente de uma igreja? Quem que está fazendo hot take aqui? Aí eu não posso falar porque eu que estou fazendo hot take. Olha que absurdo desse cara. Que absurdo, né? Vamos ver o próximo vídeo aqui. A drag queen, uma parada drag queen, o Cristo drag queen, né? Símbolos religiosos, novamente. Pega isso, compra, vai para uma sala e faça o que você quiser. Coloque fogo. Mas não em praça pública, em plena luz do dia, você pelado aqui e desrespeitando o próximo. Porque essa rua tem uma pessoa que está se sentindo desrespeitada. A minha liberdade não termina quando começa a sua? Então ele tem liberdade de fazer isso, desde que não atrapalhe a liberdade do outro. Então pega esses crucifixos, pega essas roupas que ele tiraram, vai para uma salinha escura, coloca uma luz negra lá qualquer, cobra o ingresso que você quiser, ou se quiser deixar grátis, e pronto, e bota um cartaz ali na frente, performance antiga contra a religiosidade, contra a religião. Perfeito, faça, mas não na rua, porque isso aqui é crime. Não vá pensar que é manifestação, pegar uma Nossa Senhora do lado aqui, sei lá o que eles fizeram com essa Nossa Senhora. Não pode, né? Ou esse show aqui, interessante. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim. Pode vaiar à vontade, enfia a vaia no... Vou ficar quieto, né? Eu não tenho direito de me expressar. Eu não posso falar se isso é correto ou não. Então perceberam que o que eles chamam de extrema-direita nada mais é do que uma reação a uma coisa que estava sendo absurda, aos hot takes vindo de um lado, e quem tinha que falar é alguém, olha, isso aqui não está correto. Aí tem outros absurdos também, como por exemplo aqui do Marcelo D2, a gente sabe que ele é a favor das drogas, etc. As músicas dele tem muita apologia à droga, ele é a favor da liberação, mas hoje é crime. Ele tem todo o direito de pedir a liberação das drogas, mas hoje é crime. E ele faz um vídeo, na verdade é um documentário público na internet, são 13 minutos de documentário, ele com os filhos dele discutindo qual a melhor maneira, se era haxixe, que é mais forte que a maconha, chavador, não sei nem o que é isso, tesoura, não sei o que é para isso. Aí tem uma hora...
Chavador. Tesourinha. Coelho, tesourinha. Chavador. Mas Chavador porque é eu fumo muito rachixe, eu triste, só fumo cara. rachixe. Não tem como Você chavar prefere rachixe. chavador? Chavador. A geração de vocês está tesoura colocando dói o bagulho dedo, é no uma tabaco. complicação, um trabalho. Pô, desbotador, tu já joga no desbotador, bum, virou, joga na seda, tá pronto, cara. É, também acho. É muito mais rápido. Aí a filha dele, eu não sei nem qual a idade dessa filha dele, mas é novinha. Inventado Tá? desbotador que está usando. Pesquisa, mas, devia ter pô, mas pesquisado, a geração mas é de vocês nova. tá Ele falou, olha, quando eu botando tô sem bagulho dinheiro no no mundo, tabaco eu também. acabo Mas tem usando isso do prensado. Prensado é justamente aquilo que coloca alguma coisa na palha. Que coisa é essa? Rachixe, que realmente, rachixe não E dá pra olha, ver. ele É fala o próprio porque Marcelo quando eu D2. tô muito sem dinheiro, eu fumo prensado. Aí eu... Até ele fala, poxa, eu vou cortar essa parte do prensado. Você não pode fumar prensado. Eu uso Mesmo assim, ele porque o publicou, tá prensado, lá se tentar na chavar íntegra. na tesoura, Ele dá uma não tem risadinha quebra a pra tesoura. filha que tá usando, Mas além da a maconha, maioria das vezes eu fumo rachixe, uma não tem palha como misturada com chavar. outras coisas que ele chama de Prensado prensado. Eu acho que é isso. Porra, Isso não cara. pode ser Não tem como normalizado. chavar Isso Cortar não essa pode. parte do prensado, você não pode fumar prensado. Eu fico imaginando, né? Se alguém descobrisse que eu tô dando maconha para meus filhos aqui em casa, se não ia aparecer um assistente social, né? O conselho tutelar, ó, que pai é você que está fazendo isso? Não sei. Tem uma hora que eu acho que eles já são de maiores, né? Apesar de parecer novos, mas são de maiores, mas pelo amor de Deus, né? Tem limites. Olha o hot take desse lado. Por que ele publicou isso? Um motivo. Se ele fuma, quartil fechado, ok, mas por que ele publicou isso? Quem fez o hot take? Quem quis causar? Foi ele? Ou eu reclamando dele? Quem é o hot taker da vida? E tem algumas coisas, gente, que só dá. Você não pode fazer nada a não ser dar risada, né? Como, por exemplo, esse cara aqui, ó. E quero aqui fazer um escurecimento ou esclarecimento. O esclarecimento, porque esclarecimento é racista. Ou a coisa tá preta é racista. Caramba, estão querendo mudar a força. Quando eu falo, poxa, a coisa tá preta, então é uma situação. Não posso falar que a coisa está preta porque é racismo. Não entendo, a gente tem que dar risada. Agora o problema é o seguinte: quando eu acho que é besteira, que não tem nada a ver, mas esse cara sim tem a ver porque é minha história, minha questão de fala, e se você não mudar, você é um racista. Meu avô é negro, como é que eu posso ser racista? Né? Olha, eu sou pardo, né? Complicado isso aí, o mundo ficou... Tem um outro aqui que é interessante também, é a questão do pronome neutro. Dá vontade de dar risada, mas se eu der risada, não sei nem se isso aqui no vídeo é algum... Eu tô sendo, sei lá, qual o nome do Insta que eu tô sendo, porque eu tô dando risada, porque a mulher tá... Ele ou ela tá dizendo que o certo é falar pronome neutro, que antigamente era X com a roupa. Ela tem um vídeo explicando certinho, hein? São 15 minutos de vídeo, o porquê não está sendo usado mais o X. E além tem vários modelos agora, tem o sistema IL, sistema ELO, sistema ILO, sei lá, ELO. Quer dizer, nem eles sabem qual o melhor sistema. Aí eles falam que você tem que usar o sistema deles. Eu faço uma equivalência lá da língua do P. Imagina aquela língua do P do colégio que a gente fazia, PPP para alguma coisa. E tá, você quer falar, tinha algumas meninas que adoravam ficar falando a língua do P, só para a gente não ficar ouvindo que elas estavam falando entre elas. Mas em nenhum momento ela chegava, ô Lilo, você tem que falar a língua do P comigo, porque eu só vou te responder se você falar a língua do P comigo. Não. Eu tenho a minha linguagem aqui. Talvez daqui a 50 anos a sua língua for bem difundida, porque a língua é algo natural, ele é dinâmico, ela se modifica. Pode acontecer uma transformação, mas nesse exato momento ainda não, e você não pode me obrigar. A sua liberdade termina onde começa a minha. E eu referenciar você usando a norma culta do português,
Não tem nada de erro. Então vamos acabar com a língua portuguesa nos colégios, porque você não pode usar a norma culta que a gente aprendeu, que está nos livros de coisa. E essa menina está começando a falar. Então, no sistema ILE, como vão ficar as contrações e os pronomes? Ela e ele vai virar dela e dele vai virar de. Eu vou rir, né? Mas se ela acha importante, tá, fala, entre eles falam, né? Eu vou chegar aqui para ela, se encontrar a primeira vez, encontrei ela no barzinho, poxa, legal, oi, eu olhando assim, eu vou olhar assim, ele e ela, não vou estar na dúvida, pela educação, você, você, como é que você está, né? Aí depois, na conversa, eu posso, poxa, ela se identifica como homem, ela se identifica como mulher, ela se identifica com... Então, depois a gente se ajusta a conversa, não tem nenhum problema, mas ela não precisa criar todo um e fazer um vídeo explicando, quer dizer, pode fazer um vídeo explicando para a comunidade dela, mas não pode obrigar outras pessoas a falarem do jeito dela, que se não falar, eu estou sendo errado, estou sendo algum tipo de preconceito. Então, tá percebendo os hot takes aqui, quem está fazendo efetivamente? Vamos voltar ao vídeo do nosso colega lá, né? Tem muita coisa, tem 21 minutos aqui. Olha essa frase aqui no meio da conversa. Novamente, aquele extrema-direita antidemocrática. Olha aqui o que ele vai falar. E do entretenimento. Assim, o Bolsonaro consegue transformar agendas indigestas e autoritárias. Que agenda é essa? Sério? Ele é presidente do Brasil há 4 anos aqui. Qual foi a agenda indigesta e autoritária que ele tomou? Então, no sistema ILE, como vão ficar as contrações e os pronomes? Contra ela e ele pronomes, vai virar contra a comunidade LGBT, dela contra a comunidade A, B, C, D. Dile. Antidemocrático, indigesto. Não entendi, gente. Sério que não entendi. Agora, o que é? Ele fala sem nenhum embasamento. Para mim, isso é narrativa. Quem está fazendo e do entretenimento. Assim, o Bolsonaro consegue transformar agendas indigestas, autoritárias, em algo consumível no mundo da cultura. Olha, depois disso... Extrema-direita antidemocrática. Aconteceu uma normalização da extrema-direita antidemocrática e dessa linguagem deles. Não entendi. Que linguagem é essa? Alguém faz aquelas coisas absurdas, ilegais. Eu falo, aí sou extrema-direita, antidemocrática. Pelo amor de Deus, né? E logo depois ele comenta, isso aí está dando certo, porque está alimentando pautas conservadoras, família, Cristo, pátria, liberdade. Aí juntou ali um arma da vida, punitivista, para colocar, poxa, a gente quer que bandido não seja solto, não quero que o bandido pague, qualquer tipo de bandido. Qual o problema? Eu não estou vendo qual é a extrema direita aí nessa história, gente. Qual é o antidemocrático nessa história? Existe a lei, existe uma Constituição, a gente tem que seguir, a gente está no país. Quem quiser mudar, coloca o Congresso que mude, mas do jeito que está não foi mudado, então ponto. Aonde está o antidemocrático? Onde está o ditatorial? Não tem narrativas. Aí, olha como ele se referencia agora, essa referência. Enquanto isso, o PSDB e a centro-direita entraram numa crise de identidade e quase desapareceram. Esse vácuo deixado pelos tucanos, claro, fortalece a figura do Bolsonaro como defensor dos valores conservadores e embala ainda mais essa radicalização da direita. Que radicalização da direita, gente? Sério, eu quero saber que radicalização da direita. Eu não posso achar alguma coisa errada. Eu não posso achar um crucifixo enfiado num ânus errado. Eu não posso achar o pai fumar drogas com o filho errado. Eu não posso achar errado uma filha, uma criança junto com um adulto pelado. Eu não posso achar errado um estuprador ser protegido pelo governo só porque ele tem 17 anos. Eu não posso achar errado isso. Aonde isso é radicalismo de extrema direita, e a linguagem que ele utiliza aqui,
tento entender que eu, Lilo, aqui em Porto Velho, a minha mãe, meu amigo, meus colegas que eu conheço, que a gente faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Eu me considero uma pessoa que sempre agreguei à sociedade. Sou professor universitário há desde 98, 24 anos professor universitário, praticamente quase todos os alunos da área de TI aqui do estado passaram pela minha mão. Você não vai ver nunca, nesses 24 anos, eu me desentender com algum aluno, muito pelo contrário. Eu sempre gosto. O meu chefe hoje é um ex-aluno meu, né? Alunos que eu, cara, vai lá fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, vamos lá te ajudar, vamos lá fazer isso, vamos crescer juntos, tem um ex-aluno que a gente é sócio também em algumas coisas. E agora eu sou taxado de extrema alguma coisa, de ultra alguma coisa. E a questão é isso, porque na minha cabeça eu penso a mesma coisa que eu pensava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando não era taxado dessa maneira. Quem começou a taxar? Eu considero, na verdade, hoje eu estou até um pouquinho, que agora eu tenho filhas, né? E a gente acaba virando mais aberto a algumas coisas, né? A gente acaba cedendo em muitas coisas, muitos valores que nós tínhamos quando você é solteiro, não sei, você tinha alguns valores, aí você tem uma família, começa a formar uma família, aí você começa até relativizar algumas coisas. Hoje eu estou mais, eu me considero hoje mais aberto do que eu era antes. Antes tem tipo assim, alguns valores meus, né? Hoje eu estou mais aberto a novos, a algumas modernidades. Mas a questão é que há 20 anos atrás eu não tinha rótulo nenhum. Hoje eu tenho. Tá bom, talvez há 20 anos atrás, aquele rótulo de machismo, meu pai era considerado machista no rótulo de hoje, então naquela era machista. Agora, da onde que o machista, seu Djalma, meu pai, virou um cara que era machista, né, valores dele tradicional, para uma extrema direita? Qual foi o momento que aquele cara, o meu pai, de 70 anos de idade, 60 anos de idade, tinha a criação deles? Qual foi o momento que o meu pai virou extrema-direita, ultraconservador? Perceberam? Qual foi o momento que eu, Lilo, 49 anos, virei extrema-direita, fascista, ultraconservador? Sendo que hoje eu sou até mais aberto do que antes, né? No bom conceito. Estranho, né, gente? Então vê que é toda uma narrativa, e vou mais ainda, todo um vitimismo. Isso aí chama vitimismo. Aí você entra aquele lado aqui, poxa, eu sou a vítima, eu sou o lado do amor, e esse aqui é o lado do ódio. Não tem nada de ódio, eu só acho que é errado e ilegal. Cumpra-se a lei, não tem nada de ódio aí. Eu tenho minha liberdade, tá? Eu defendo a sua liberdade, só não mexa na minha. Tenho minha família, tenho meus filhos. Pronto, extrema. Agora, olha o absurdo desse cara. Todo esse vídeo é uma piada, né? Uma piada maior que a outra. Mas vamos ver essa última piada aqui. Além da mais essa radicalização da direita. Mas dentro dessa equação eleitoral não dá para esquecer que existe um grande uso da máquina pública. A declaração do estado de emergência para liberar bilhões nas vésperas das eleições, o uso eleitoral de eventos como o 7 de setembro, o funeral da Rainha Elizabeth, o discurso na ONU. Inflação no mundo. Galopante. Gasolina a R$8. Arroz a 30. Óleo a 20. Pessoal passando fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada porque é ano de eleição. Então vamos fazer o seguinte, gente. Olha, eu sou Bolsonaro, sério mesmo. Olha piada ele tá fazendo. Isso é piada, né? Gente, olha, o meu povo está passando fome, a escalada de preços foi lá para cima, né? Tudo tá caro, carne, comida, energia, combustível, tá tudo caro. Mas é ano de eleição. Vamos fazer o seguinte: deixa o povo passar fome, lá no próximo ano a gente faz o que tem que fazer.
Vocês não acham isso absurdo? Aí tem o retardado aqui, desculpa vou falar agora, eu estou sendo grosso. Uso da máquina pública, mas não era para usar? Era para deixar o povo passar fome? É populismo. Tem uma palavra bem interessante, tem um colega, numa outra conversa, falou o populismo. Eu concordo que o populismo é algo que agrada o povo, né? Mas nesse conceito de populismo é usar o povo e fazer o povo refém de você, alguma coisa nesse sentido. O populismo, eu falo populismo, e nesse caso do governo não é bem questão de populismo, não sei se vocês vão me fazer entender, mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro, estou liso, mas mesmo assim eu quero agradar o povo. Então eu vou lá e libero bilhões. Mas esse dinheiro não existe, eu não tenho. Eu inventei dinheiro e menti para o povo dizendo, olha, toma isso aqui. Isso aí é populismo. Quando eu não tenho dinheiro, eu me endivido, na verdade, divido o próprio povo, porque quando eu endivido a nação, para dar para o povo, o próprio povo vai ter que pagar depois. Eu vou ter que aumentar o imposto, Então, acaba eles por eles. Mas nesse caso, não. Nesse caso, você tem as estatais dando 188 bilhões de reais de lucro em 2021. A estatal não é do povo? Por que não posso pegar uma parte desse dinheiro e devolver para o povo? Qual o problema? É época de eleição. Então vamos deixar ele passar fome. Vamos deixar o povo passar fome, vamos deixar a gasolina extrapolar, vamos deixar tudo colapsar. E depois da eleição, lá no dia 1º de janeiro, né, vamos agora, quem tiver vivo, aí eu vou lá e dou um auxílio de 600, eu diminuo a gasolina, corto impostos aqui, corto impostos ali, dou uma ajuda para o caminhoneiro, só depois. Antes não. Não é absurdo, gente? A grande pergunta que eu faço para esse cara, esse filmmaker, dada a situação que nós estamos, o mundo estava no início do ano, era para o governo ficar inerte, sim ou não? Era para o governo não ter feito nada? Essa é a pergunta, claro. Era para o governo não ter feito nada? Ficado quieto? Pelo amor de Deus, né? Continuando, olha aqui. Realmente, esse nosso super analista sapiência em pessoa, pelo jeito, eu acho que ele realmente queria que o povo passasse fome, a economia colapsasse, só porque é época de eleição. Olha, você não pode fazer nada. Fica quieto, Bolsonaro, e deixa o povo morrer. Quando terminar, você pode fazer alguma coisa. Totalmente sem noção, gente. Não tem, né? Agora, existe decisões serem tomadas? Foram tomadas para ajudar o povo, Populismo, não, porque o dinheiro não foi inventado. Primeiro, porque era necessário. As pessoas estavam precisando de 600 reais. A gasolina precisava diminuir de valor. O caminhoneiro precisava de um vale. O gás precisava chegar no pobre. Não era... Precisava. Os caras estavam com dificuldade. Então, aí você vai lá com o Congresso e fala, olha, Congresso, a gente está nessa situação, vocês autorizam fazer isso? Eu tenho um dinheiro em caixa, estou dando superávit. Eu posso usar esse dinheiro em caixa e usar? Pode. Vai aumentar minha dívida? Não, vai diminuir. Hoje, a gente sabe que cortando imposto, nós temos arrecadação recorde, superávit público, a gente está gastando menos do que a gente arrecada. Poxa, estamos criando empregos, maior número de criação de empregos da história nossa, 5 milhões de empregos criados desde do fim da pandemia, 5 milhões e meio de empregos criados, fomos de 15% desempregados para 8,7%, mas não podia ter feito isso, porque era ano de eleição. Então, em 2022, o governo não pode criar nenhum programa social, não pode controlar a inflação, não pode cortar impostos, não pode movimentar a economia, porque é ano eleitoral. Desculpa, como é o nome dele aqui?
Albert Steinberger. Analistas dizem que muitos crimes eleitorais foram cometidos, dão uma vantagem indevida ao presidente e influenciam nas urnas. Essa foi melhor, né? Ali foi... O presidente Bolsonaro já havia cometido crimes e entrou em choque com a Constituição e com quem a defende. Eletrônicas que eram públicas. E mais, urna eletrônica diz respeito a eu quero saber tudo o que está acontecendo com o TSE. Eu tenho direito. O pessoal não reclama dos 100 anos de sigilo, da agenda pública do presidente. Eu não quero saber quem visitou o presidente. Não estou um pouco se lixando para quem visitou a primeira-dama. Eu não quero saber PN se o Bolsonaro se vacinou com vacina A, B, C. Eu não quero saber. Pode botar vida eterna essa agenda dele. Mas eu quero saber o que está acontecendo no TSE. E o próprio delegado falou que tá. Aí Bolsonaro intensifica ofensiva contra o STF. Aquele STF que prendeu o deputado federal por falar, sendo que ele tem imunidade para falar, ou o STF que soltou um criminoso em momento no processo que a gente chama de embargo de declaração, que não pode mais. Você não pode questionar, porque ele já foi condenado em primeira instância, já foi condenado em segunda instância, já foi condenado em terceira instância, não pode mais ser avaliado o mérito de nada. Ele já foi condenado, mas eles criaram um artefato jurídico inédito no Brasil e soltaram um condenado, né? Não é nem soltaram, porque eles fizeram o seguinte, eles já tinham soltado quando acabaram com a prisão de segunda instância, o Lula saiu, já que não precisa estar preso depois de condenado em segunda instância, então solta, tá bom. Mas não era o suficiente, não era suficiente apenas soltar. O Lula já estava solto. Eu teria que deixar ele apto a concorrer a presidente da República. Quem fez o maior estelionato eleitoral agora no Brasil? STF. STF transformou um cara que não poderia concorrer à presidência em um concorrente à presidência que pode ganhar. Né? A gente sabe muito bem a população que nós temos, a gente tem um baixo nível de educação a ponto de acreditar em certas histórias, a ponto de votar na turma que responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do país. Então tá aí, tá a mesma turma, agora capaz de segunda-feira eles estarem de volta. Aí essa é a ofensiva contra o STF. O STF que cancela um canal de rádio, de YouTube, lá o Terça Livre. Não gosto do Terça Livre, nunca gostei daquele cara. Mas e a liberdade de expressão? Deixa ele falar, à vontade. Ou daquele jornalista que depois que preso ele até quase ficou tetraplégico. Ou os empresários que mandou joinha na internet e teve a PF bloqueando as contas dele, bancárias, e bloqueando todas as mídias sociais. Tem um cara aí que ele não falou nada. Ele já está 2 meses, aquele Luciano Hang, 2 meses sem poder publicar no YouTube, no Facebook, no Twitter. Ele está bloqueado. Como é que pode? Quem é que está fazendo ofensiva? É o Bolsonaro fazendo ofensiva para o STF? Ou por algum motivo que eu não sei explicar, na verdade eu sei, né? O STF está querendo mandar no Brasil. E como é que a gente não fica puto com isso, né? E esse cara vai falar que o Bolsonaro intensifica a ofensiva contra o STF. Realmente. E o interessante, tá, gente, que isso aí, como são mídias oficiais, é o que o pessoal lá fora pensa. Por isso que eu até entendo um cara lá da Alemanha, um cara lá de um país XYZ, porque a informação que ele recebe lá é uma informação que é passada por esse tipo de pessoal. Ele não sabe o que está acontecendo. Porque se acontecesse o que acontece no Brasil, no país dele, estaria tendo uma revolução, com certeza. Eu imagino o STF de uma Dinamarca, de uma Finlândia, de uma Noruega, de uma Inglaterra. Imagina o STF desses países soltar criminosos. Esses países têm prisão de segunda instância? Aqui no país não. Quem foi que tirou prisão de segunda instância? O STF. O pessoal não sabe disso. O pessoal não sabe que hoje o cara é condenado em primeira e segunda instância, não pode ser preso no Brasil. Hoje o cara não sabe que no Brasil uma condenação foi totalmente anulada num processo jurídico inédito,
porque o CEP estava errado. O pessoal não sabe disso, né? Só sabe o que o pessoal fala para lá. E a última frase dele, já estou ficando cansado aqui, vamos dar lá. Isso faz sentido. A nossa Constituição reconstruiu a democracia brasileira depois de décadas de uma ditadura autoritária. É conhecida como a Constituição Cidadã, que amplia direitos, inclusive de grupos minoritários, preza pelos direitos humanos. E o bolsonarismo entra em choque com esse Brasil refundado em 1988 com base nesses princípios. Entra em choque no Brasil fundado em 1988. Calma aí. Meu pai existia em 88, existia em 88, eu continuo sendo a mesma pessoa, não mudei. Meu pai já foi, né? Mas antes de ele não tinha mudado também. Não, gente, a gente continua a mesma coisa. O que aconteceu é que esse lado, o outro lado, extrapolou os limites dele. Então, chegou um momento que eles extrapolaram o limite deles e houve uma resposta, uma contra-resposta. E esse cara, especialista em vitimismo, diz que esse lado é fascista, é ista da vida, é antidemocrático, ditatorial, ultraconservador, extrema-direita. Esses adjetivos eu não me reconheço. E eu acho que pelo menos 50 milhões, metade da população do Brasil também não se reconhece com esses adjetivos. E enquanto essas pessoas continuar adjetivando a gente com isso, tá? Aí vai sim continuar aquela a cisão de nós e eles, que não foi a gente que criou. O nós e eles foi criado lá atrás, vocês sabem muito quem. Olha, nós e eles, foi aí que foi criado. O Brasil da década de 60, 70, livre, multicultural, do biquíni na praia, do topless, da igreja, do interior, que sempre viveu em harmonia. A partir do nós e eles, as coisas começaram a pegar, e a partir do momento que esse lado começou a imprensar esse lado teve que responder, a gente começou a ser criado adjetivos que nunca tinham sido criados no Brasil anteriormente. Nunca ninguém chamou meu pai, meu pai ou qualquer pessoa que eu conheça aqui perto, de fascista, de ultraconservador ou de extrema direita. Não existia isso há 20 anos atrás. Não existia, agora existe. Então esse é mais um vídeo esse vídeo, porque eu senti vontade de comentar esse vídeo, justamente porque não é o único, tem várias narrativas em cima desse contexto, tá? São várias pessoas falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, professores universitários, colegas meus, que eles perderam o respeito. Você vê nas redes sociais professores que, você vê sério, eu dei emprego para eles, né? Olha, fica aqui com a gente, vamos dar essa oportunidade, E essas mesmas pessoas de antigamente, que a gente ajudou, e eu faço questão de ajudar e vou continuar ajudando, hoje, por eu apenas expressar minha opinião, ser xingado nas redes sociais, ser chamado de burro, ser chamado de fascista, ser chamado de gado, ser chamado de intolerante, ser chamado de tantas coisas, sendo que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando a gente tinha se conhecido, eu era a mesma pessoa e eu não tinha esse adjetivo, mas agora eu tenho. Por que eu tenho esses adjetivos agora e não tinha 20 anos atrás? O que aconteceu? Eu sou a mesma pessoa. É porque em algum momento eu vi uma coisa errada, ilegal, e eu falei, e eu acabei me tornando essa pessoa? Uma coisa é certa, gente. Vocês podem procurar nas minhas redes sociais aí tudo. Eu nunca faltei com respeito a ninguém. Nunca. É um pressuposto meu. Mas é complicado. Pessoas que a gente considerava, do nada, aquelas brigas de... Poxa, o que aconteceu? Eu continuo sendo o mesmo Lilo.
Eu continuo sendo a mesma pessoa. O que é que aconteceu? É só porque eu não tenho essa visão que vocês têm que ficar oferecendo, tem uma visão totalmente diferente. Essa visão que eu acabei de passar para vocês, e agora eu virei uma pessoa do mal? Não pode, gente, não pode. Por isso que eu acho que tem muita coisa errada. Por isso eu acho que uma possível vitória do Lula aí vai exacerbar mais ainda essa cisão no país. Eu imagino que não é a extrema-direita que nos considera que precisa ser repensada, ser averiguada, ser acompanhada de perto, é justamente a extrema-esquerda. E que não é a extrema-esquerda, é esse pessoal que está relativizando tudo, está relativizando certo e errado, está relativizando valores que estavam consolidados. Não tem, você pode repensar, os valores, as coisas podem evoluir, mas de maneira natural, deixa as coisas naturalmente acontecer. Se daqui a 20 anos a linguagem eu precisar falar ele, tudo bem, mas hoje eu acho que não preciso. Se daqui a 50 anos eu achar que daqui a 5 anos a droga vai ser habilitada, vai ser então pode, tá? O pessoal autorizou, não é mais ilegal, pode. Se daqui a 5 anos, daqui a 2 anos for liberado o aborto, porque o Congresso autorizou o aborto, o STF autorizou o aborto, passou a ser legal, então tá bom, passou. A sociedade onde eu moro, a sua maioria, a gente mora numa democracia. A democracia é o que está definido na Constituição. Se está definido na Constituição e eu tenho uma lei sobre isso, vamos obedecer. Não vamos relativizar, não vamos redefinir o que é certo e errado. Não agora, não de maneira... Se é para acontecer, aconteça da maneira natural, com calma, e a sociedade vai voltar a sorrir novamente, né? Não tem a história, vamos voltar a sorrir novamente? A gente vai voltar a sorrir novamente, mas eu acho, a partir do momento que esse grupo se autoanalisar, se fazer uma autocrítica e começar a entender que temos várias pessoas, várias mentes, vários grupos, e o importante é o respeito mútuo, tá bom? Um abraço, gente. 1 hora de vídeo, nem sei se alguém vai conseguir assistir isso aí, mas tá aí registrado para a eternidade. Tá bom, gente?